Olá, eu sou Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2015. É a questão 144 da prova amarela, ok? E também, ao final dessa videoaula, tá? Eu vou passar para você algumas dicas, tá? De um especialista na prova do Enem, dicas para você aumentar o seu rendimento na prova do Enem, tá? Dicas também sobre como estudar mais em menos tempo, tá? São dicas de produtividade para a prova do Enem, tá? Então assiste até o final essa videoaula para você saber como ter acesso a essas dicas. São dicas fantásticas, tá? Dicas que estão ajudando muita gente para a prova do Enem. Então, assiste até o final para você saber como ter acesso gratuito a essa videoaula que eu vou passar para você, tá bom? Então, vamos resolver essa questão agora? Vamos lá. Bem, a primeira coisa é ler a questão, né? Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, C, a largura L e o comprimento C da pegada na fotografia estão indicados no esquema. Então, aqui a gente tem o comprimento da caneta, né, que é 1,4 centímetros, a largura da pegada, 2,2 centímetros, e o comprimento da pegada, 3,4 centímetros. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a... Bem, essa questão aqui, ela envolve praticamente o conceito de razão, tá? Voltado para a escala. Você já ouviu falar em escala? Né? Você já viu o mapa mundi, né? As plantas baixas de casa, né? Aquelas plantas que normalmente o engenheiro usa, ou até mesmo o arquiteto usam eles para verificar quais as dimensões, os cômodos de uma casa. Então, isso tem a ver com isso, tá? A escala, né? Vou colocar só é de escala. O que é a escala? A escala é a razão entre a medida do desenho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a medida do desenho. Tá? Opa, vou colocar aqui, medida do desenho e a medida real. Tá? Então, o que é uma escala? É a medida do desenho e a medida no real. Então, por exemplo, quando você olha o mapa mundi ou uma planta de uma casa, tem lá, por exemplo, assim, escala 1 sobre 100. Isso quer dizer que uma unidade no desenho equivale a 100 na realidade. Tá? E é essa ideia que a gente vai usar para resolver essa questão. Por quê? Porque isso aqui é uma fotografia, né? E ela é como se representasse essa situação, né? Ela representa essa situação. Olha só, as dimensões da caneta, elas vão funcionar como se fosse uma escala. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A escala desse desenho vai ser dada pela razão entre quem? Pela razão entre a medida do comprimento, né, no desenho da caneta e a medida do comprimento na realidade. Então, a medida da caneta no desenho é de 1,4 centímetros. Tá? E a medida no real é o que? É 16,8 centímetros. Perfeito? Certo? Repare que eles estão na mesma medida, tá? Para você encontrar a escala, né, ou seja, a razão em que essa fotografia foi tirada ou que o desenho foi feito, você tem que ter as medidas na mesma unidade. Então aqui está tudo certinho, é centímetro, centímetro, certo? Então, a gente fazendo a simplificação aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 1,4, certo? A unidade de medida a gente pode esquecer, porque a razão não vai ter unidade de medida. 1,4 dividido por 1,4 dá 1. E 16,8
dividido por 1,4 vai dar 12, viu? Essa é a escala, no caso, da fotografia, ou seja, uma unidade, tá, no desenho equivale a 12 na realidade. Tá vendo? 1,4, certo? Vezes 12 vai dar 16,8 na realidade. Então é essa a razão que a gente vai usar para encontrar a largura real da pegada e o comprimento também. Observe, ó, é só a gente fazer isso aqui, ó. A escala é 1,12, certo? Então, a medida no desenho da largura é 2,2, certo? E a medida no real da largura? Então, eu vou colocar assim, ó, L real, largura real, certo? Entendeu? Aqui, ó, estou usando essa mesma igualdade aqui, essa mesma expressão, ó, E de escala, 1 sobre 12, medida no desenho, 2,2 sobre L no real. No caso aqui é uma proporção, né? Uma igualdade entre duas razões. Então, fazendo essa rápida multiplicação aqui, certo? Resolvendo isso aqui, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então a largura no real vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 12, né? Vezes, né? Opa, deixa eu só colocar aqui o sinalzinho, pontinho de vezes, tá? Vezes 2,2, certo? Então isso aqui vai ser igual a 26,4, né, centímetros, certo? E o comprimento? O comprimento é a mesma ideia, ó. A escala é 1,12, né? É 1 sobre 12, desculpa, 1,12 não, é 1 para 12, né? Então, o que acontece? Ó? Medida no desenho, 3,4. E o comprimento no real, vou colocar assim, ó, C real, da pegada, fazendo as mesmas continhas, ó, comprimento real vai ser igual a 12, né, vezes 3,4. Isso aqui vai dar quantos? Vai dar 40,8 centímetros. Perfeito? Viu? Viu como é simples encontrar a resposta dessa questão? É só utilizar aí a ideia de razão, né? Encontramos a proporção em que o desenho foi feito, 1 para 12, né? Ou seja, cada unidade no desenho representa 12 na realidade. Aplicamos essa mesma ideia para encontrar as dimensões da pegada. Tudo bem aí? Então, a resposta correta é a letra D, né? Perfeito? Bem, se você ainda ficou com dúvida, fica à vontade para comentar, tá bom? Agora vai aparecer um link aqui na tela, tá? Esse link, basta você clicar nesse link que você vai ser levado para uma outra videoaula, tá? Com dicas fantásticas, dicas brilhantes de um especialista no Enem, de um professor, tá? Que tem ajudado mais de 3.000 alunos com essas dicas, tá bom? Ao longo aí dos anos aí do Enem. Esse professor é o Lucas Marques, ele se tornou especialista no Enem. Tá bom? O que ele vai te ensinar nessa videoaula? Ele vai te ensinar dicas de produtividade no estudo, ou seja, para você aprender a estudar mais em menos tempo, tá? Para você melhorar a sua capacidade de aprendizagem no Enem e assim aumentar a sua pontuação, o seu rendimento na prova, tá? E, além do mais, ele vai te mostrar como os primeiros colocados, tá, dos principais vestibulares estudam, o que esses camaradas estudam, qual o material que eles utilizam, qual a rotina dos primeiros colocados. Tá? Você vai aprender a estudar como os primeiros colocados, ou seja, como as mentes, vamos dizer assim, mais brilhantes, né, que ficaram nos primeiros lugares. Tá bom? Vale a pena receber essas dicas, porque aí você pode utilizar a mesma estratégia que os primeiros colocados, né? E além do mais, ele vai te ensinar técnicas de aprendizagem acelerativa, tá bom? Técnicas essas semelhantes àquelas que os estudantes americanos utilizam para entrar nas principais universidades americanas, tá bom? Universidades como Harvard, Stanford,
esses caras utilizam técnicas de aprendizagem acelerativa para otimizar sua nota, ou seja, para obter a maior nota possível na prova. Então você também vai aprender essas técnicas semelhantes para utilizar no Enem, tá? Adaptado para a nossa realidade aqui no Brasil, ok? Então clica nesse link para você assistir essa videoaula o quanto antes, até porque eu não sei por quanto tempo ele vai deixar essa videoaula disponível, tá? Pode ser que, dependendo da época que você esteja assistindo essa videoaula, ele já tenha retirado essa videoaula do ar. Mas, então, clica no link aí o mais rápido possível, tá? O quanto antes, para você assistir essa videoaula super fantástica, tá bom? E se você não estiver vendo o link, ele está na descrição do vídeo, tá? Então vai lá na descrição do vídeo e clica para você assistir essa aula gratuita, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!